Olá, boa noite. Então, mais um nosso encontro, né? Mais um encontro nosso do projeto Espiritualidade e as Terapias Holísticas. Esse é o nosso sétimo encontro, É, metade, né? Do semestre, fechando esse primeiro semestre aí com esse sétimo encontro. E hoje trouxemos esse tema sobre relação entre pais e filhos, o que é de fato, tomar os pais a partir do conto Onde Estão as Moedas, de Juan Garriga. E aí, uma das questões, quando a gente começou a pensar nessa possibilidade que ali trouxe, foi e qual a conexão, né, desse conto com a espiritualidade, que é o tema guarda-chuva, né, desse nosso projeto. E daí a gente ficou refletindo sobre isso e me veio assim, as meninas podem falar também depois se veio mais algum insight, mas para mim veio assim, ele se encaixa perfeitamente dentro dessa temática da espiritualidade, porque na verdade ele foi escrito, né, por Juan Garriga, que é um constelador, que é um psicólogo, que é um professor de workshop dessa área de constelações familiares e que trabalhou sempre nessa perspectiva sistêmica, nesse olhar sistêmico, nesse olhar sobre a família a partir do todo e não só a partir do individual. E eu penso que cada vez que a gente, em qualquer assunto, a gente olha com esse olhar sistêmico, a gente acaba chegando na espiritualidade, porque olhar o todo é olhar, né, para a espiritualidade, olhar para o individual dentro desse todo, e esse todo contendo o individual é um olhar, né, espiritual para mim. E assim também a constelação, na verdade, ela é uma prática, né, uma abordagem terapêutica que está dentro desse campo das terapias holísticas, né, que o Sistema Único de Saúde hoje coloca como prática integrativa dentro do sistema. Por quê? Porque é uma prática que traz uma visão integral do ser humano, esse olhar sistêmico sobre o ser humano, né? É ele junto com o todo, e esse todo representado muito pelos pais, em primeiro lugar, e depois por todo o seu sistema familiar. E o outro aspecto que eu levo em consideração também é que eu acho que quando o Garriga ele foi tecendo esse conto, né, eu penso que ele foi trazendo para a gente um olhar para os nossos pais e para o nosso sistema familiar com o olhar da alma. Não se trata de olhar para esses pais e nem olhar para esse sistema é, com esse olhar físico só, né? Esse olhar que julga, esse olhar que espera dos pais muito, né? E que nem sempre esses pais podem dar aquilo que a gente tem expectativa de que eles nos deem. E eles não, o Garriga nos convida nesse conto a olhar para os nossos pais e para o nosso sistema familiar com o olhar da alma. Então, acho que essa conexão eu sinto que vem disso aí. E daí eu então passo para a Rô trazer para a gente, né, esse tema. A Rô é contoterapeuta, além de consteladora, é também contoterapeuta, né? Então ela vai trazer esse conto para a gente, porque a maioria das pessoas não conseguiram, né, ler. E mesmo para quem leu, é bom sempre a gente escutar de um contoterapeuta um conto, porque sempre é algo mais especial. A mensagem vem de uma forma mais especial, né, Rô? é. Bom, boa noite a todos, né? E realmente esse conto ele traz uma mensagem profunda e ele tem bastantes detalhes, então eu vou acompanhar a leitura, mas eu vou contar, né? Então eu vou pedir para vocês, né? Quando a gente conta uma história, né? A gente é bom a gente abrir a nossa alma, abrir o nosso coração, né?
E aí a gente começa, porque assim, quando a gente ouve uma história, quando a gente ouvia quando era criança, né? Na maioria das vezes, a gente espera que essa história entre por um ouvido, então a gente acaba sempre descendo a cabeça, é como se as palavras descessem por um ouvido para entrar e entrar no nosso coração. Então, o que eu peço para vocês é ouçam com o coração, ok? Então, vamos lá. Em uma noite qualquer, de uma época qualquer, né, uma pessoa teve um sonho. E ela sonhou que recebia algumas moedas das mãos dos seus pais. Não sabemos quem eram muitas, se eram muitas ou poucas, se eram milhares, centenas, dezenas, ou era apenas um par. Também não desconhecemos que metal que eram feitas, se era prata, bronze, ouro ou ferro. Mas enquanto sonhava que seus pais lhe entregavam as moedas, essa pessoa teve a sensação de calor em seu peito. Foi invadido por uma grande alegria, estava contente, encheu-se de ternura e dormiu serenamente o restante da noite. Na manhã seguinte, quando despertou, a sensação de serenidade e satisfação persistia. Então decidiu caminhar até a casa dos seus pais. Quando ali chegou, olhou nos seus olhos e disse: Na noite passada, vocês vieram até mim em sonho e depositaram em minhas mãos algumas moedas. Não me lembro muito bem se eram muitas ou poucas. Também não sei de que metal elas eram feitas, né? Não importa para mim, porque me sinto plena e feliz. E venho dizer-lhes isso. Obrigada. Elas são suficientes, são as moedas de que eu necessito e as que eu mereço. Assim eu as tomo com gosto, pois vêm de vocês. Com elas, serei capaz de seguir meu próprio caminho. Ao ouvir isso, os pais, que como todos os pais se engrandecem por meio do reconhecimento dos filhos, sentiram ainda maiores e generosos. Interiormente, sentiram que podiam seguir dando ao filho o seu melhor, né? E a capacidade para ele ampliar essa grandeza e o desejo de dar. Então eles disseram: Você é um bom filho, pode ficar com todas as moedas, pois pertencem a você. Pode gastá-las como quiser e não precisa devolvê-las. São seu legado, único, pessoal e intransferível, só para você. São para você. Então o filho também sentiu-se grande e pleno. Descobriu-se completo, rico, e pôde em paz deixar a casa dos pais. Mas à medida que se afastava, andava com firmeza, com os pés firmes sobre o solo. Seu corpo também estava bem situado no solo, e diante de seus olhos um caminho claro e um horizonte promissor se abriam. E enquanto percorria o caminho da vida, foi encontrando pessoas diferentes que o acompanhavam durante um trecho, às vezes mais longo, às vezes mais curto. Alguns o acompanharam pela vida toda. Eram sócios, amigos, companheiros, vizinhos, colaboradores, inclusive adversários. Em geral, o caminho se apresentava sereno, agradável, em sintonia com seu espírito e com sua natureza pessoal. E ainda que não estivesse livre dos pesares naturais impostos pela vida, o sentia como um caminho da sua vida. De vez em quando, olhava para trás, para seus pais, e relembrava com gratidão as moedas recebidas. E quando observava o transcurso da sua vida, né, olhando para os seus filhos e recordando de tudo que conquistou no âmbito pessoal, familiar, profissional e social e espiritual, a imagem dos seus pais surgia.
E ele dava conta que tudo aquilo fora possível graças ao que havia recebido deles, e com seu êxito e suas conquistas os honrava. Dizia a si mesmo: não há fertilizante melhor que as próprias origens. E então, de peito, voltava a encher-se da mesma sensação abrangente que lhe havia preenchido na noite em que sonhou que recebia as moedas. Em outra noite qualquer, em outro tempo qualquer, uma outra pessoa teve o mesmo sonho. Já que cedo ou tarde todos chegamos a ter o mesmo sonho, né? Ao sonhar que recebia em suas mãos as moedas de seus pais, a pessoa sentiu um certo incômodo, sentiu-se invadida por uma amarga inquietude, por uma sensação de tormento e um dilacerante mal-estar. Dormiu o restante da noite se remexendo e se agitando nos lençóis. Ao despertar no dia seguinte, ainda agitado, sentiu um incômodo que parecia raiva, mas que também tinha algo de queixa e ressentimento. Revoltado e ligeiramente envergonhado, decidiu caminhar até a casa de seus pais. Ao chegar lá, olhou-os de ladinho e disse: na noite passada, vocês vieram a mim em sonhos e me entregaram algumas moedas. Não sei se eram muitas, poucas, também desconheço que metal que eram feitas. Se era precioso ou não, não importa, porque me sinto vazio, prejudicado, ferido. Venho lhes dizer que as suas moedas não são boas nem suficientes. Não são as moedas que eu necessito, nem as que eu mereço, nem as que me correspondem. Portanto, não quero e não aceito, ainda que tenha vindo de vocês e que cheguem a mim por vocês. Com elas, sinto que com essas moedas, meu caminho seria muito duro, muito triste, e eu não conseguiria ir muito longe. Vou caminhar sem as suas moedas. E os pais, como todos os pais que se sentem menores e sofrem quando não têm o reconhecimento dos filhos, retiraram-se tristes para o interior da casa. Algo estranho aconteceu, né, com os pais, porque após o pronunciamento das palavras, né, com o filho, do filho, né, eles se sentiam assim, muito triste, mas o filho não. Ele se sentiu impetuosamente forte, mais forte do que nunca, muito grande e com o poder de enfrentar o mundo. Era uma força feroz, teimosa e gigante. Ele saiu de lá e seguiu o seu caminho, construindo a sua vida. No dia que ele teve esse encontro, né, com o pai, antes de partir, ele virou e falou assim: nunca mais voltarei aqui. Na medida em que se afastava da casa de seus pais, sentiu seus pés se elevarem alguns centímetros do solo e seu corpo um tanto flutuante. Não podia perceber de seu peso real. Sentiu algo ainda mais surpreendente. Cada vez que abria os olhos, tinha a impressão que via a mesma coisa, um horizonte fixo e estático. O indivíduo foi assim, a pessoa ela foi percorrendo esse caminho, né, desenvolvendo uma sensibilidade especial, mas ao mesmo tempo se sentindo vazio. E começou a se perguntar quando encontrava alguém
ao longo do caminho, contemplava com uma enorme esperança e inconscientemente se perguntava: será que essa pessoa tem as moedas que mereço, das quais necessito, e que me correspondem às moedas que não aceitei de meus pais, porque eles não souberam me concedê-la de maneira justa e conveniente? Será essa a pessoa que tem o que eu mereço? Em certa ocasião, a resposta foi afirmativa e tudo pareceu fantástico. A pessoa se apaixonou, sentiu tudo à sua volta, que tudo à sua volta era maravilhoso. E sem se dar conta, começou a esperar que o outro tivesse lhe dado aquilo que não aceitara de seus pais. Contudo, com o passar do tempo, percebeu que não eram essas moedas que iriam completar, que não eram mesmo as moedas que ele precisava e que ele merecia. E aí ele descobriu que o indivíduo por quem ele tinha se apaixonado não tinha o que lhe faltava, ou seja, as moedas que não haviam aceitado de seu pai. Que pena! Então se queixou amargamente de sua má sorte, culpando o destino, e seguiu o seu caminho, sentindo um súbito tormento emocional e em forma de desespero, desgosto, crise, enfado, frustração. Em certo momento da sua vida, né, teve um filho. E seu desgosto se tornou mais doce e esperançoso, mais moderado. Será que este filho tão amado, que espero, tem as moedas que mereço, das quais necessito e que me corresponde àquelas que não aceitei de meus pais, porque não souberam me dar de maneira justa e conveniente? Será este o ser que tem aquilo que eu mereço? Quando respondeu novamente sim, foi maravilhoso, formidável. Começou a sentir um vínculo especial com seu filho, um vínculo assombroso, muito estreito, com muitos anseios. Mas, com o passar do tempo, percebeu que o filho, como a maioria dos filhos, desejou ter a vida própria e, em prática, seus propósitos de vidas independentes. Amava seus pais e desejava fazer o melhor por eles, mas a pressão de ter uma vida própria resultava numa avalaçadora frustração. Assim, um dia ele compreendeu que tão pouco o filho tinha as moedas que ele necessitava e merecia, e que lhe correspondiam. Sentindo-se mais vazio, órfão e desorientado, mais que nunca em crise, adoeceu. Estava na fase média da vida e se encontrava de uma forma que nenhum argumento já o sustentava. Sentiu-se no seu interior e gritou: socorro! Houve tanta urgência no tom de sua voz, seu rosto estava transfigurado, nada acalmava ou podia confortá-lo. E o que ele fez? Procurou um terapeuta. E o terapeuta prontamente o recebeu, olhou profundo e pausadamente para ele e disse: eu não tenho as moedas. Nesse momento, o terapeuta viu nos olhos de seu paciente que ele continuava buscando as moedas, mas no lugar errado, e que, no fundo, desejava se esquivar mais uma vez. Mas o terapeuta sabia que não tinha as moedas em mão, mas pensou, né, como ajudar ele a trazer, né, ele para a realidade. Porque no seu trabalho ele já havia visto muitas pessoas com esse mesmo questionamento, né, procurando essas moedas. Então ele acrescentou: eu não tenho as moedas, mas sei onde estão e podemos trabalhar juntos para que também você descubra onde estão e como pegá-las.
E foi assim que iniciou-se o trabalho terapêutico com ele. Ele mostrou durante muitos anos que ele vivera um problema de visão, um problema de óptico, um problema de perspectiva, e que ele não tinha claro ainda o que ele queria, por isso que ele não tinha encontrado as moedas. Um dia, enquanto esperava pelo paciente, o terapeuta pensou, né, que havia chegado o momento de dizer por fim e claramente onde estavam as moedas. Mas nesse mesmo dia, por incrível que pareça, o paciente chegou com outra colocação de pele e disse: sei onde estão as moedas. Continuo com meus pais. E foi aí que ele caiu em si. Primeiro soluçou, chorou copiosamente, depois veio o alívio, a paz e a sensação de calor no peito que ele não sentia há muito tempo. Então dirigiu-se novamente, como anos atrás, à casa de seus pais, e quando ali chegou, olhou nos olhos e disse: durante todos esses anos, tive um problema de visão, uma perspectiva ilusória. Não via claramente. Sinto muito. Agora posso ver e venho dizer-lhes que aquelas moedas que recebi de vocês em sonhos são as melhores moedas possíveis para mim. São suficientes e me correspondem. São as moedas que eu mereço e são adequadas para que eu possa seguir adiante. Venho lhes agradecer, as aceito com gosto, porque vêm de vocês, e com elas posso seguir trilhando meu próprio caminho. Então, os pais, como todos os pais, se engrandeceram pelo reconhecimento dos filhos e voltaram a florescer amor e generosidade que fluíram novamente com facilidade para o filho. E assim o filho voltou a receber todo esse amor e carinho dos pais. E a pergunta agora que fica é: que moedas são essas que recebemos dos nossos pais? Que herança que é essa? Então fica uma pergunta para a gente refletir, né? Pronto, Mari. Então, para quem nunca tinha escutado o conto, como é que interpreta? O que são essas moedas? Sabe que a primeira vez que eu ouvi esse conto, né, há um tempo atrás, eu tive muita dificuldade de identificar as minhas moedas e a minha herança, né? E aí eu comecei um trabalho, né, esse caminho de volta, né? Até chegar e agradecer a meus pais pelo que eles me deram, né? E essas moedas podem ser tantas coisas, né? As habilidades que eles nos transmitiram, né? Nossa casa, nosso local de nascimento, né? Toda a força que vem deles, né? Toda a herança cultural que vem através dele, dos ensinamentos, a disposição, né, de aprender, né? Porque eu não tenho filhos, então eu vou falar não por experiência própria,
Mas eu acredito que assim, né? Ninguém nasce preparado para ser pai e mãe. Então a gente vai aprendendo no meio do caminho, né? E aí nesse aprendizagem a gente tem erros e acertos, né? E aí a gente acaba se tornando pai e mãe. É, quando a gente pensa nessas moedas, né, a gente pode estar aí imaginando quais foram essas moedas que eu recebi dos meus pais, quais foram aquelas que eu me recusei a receber, Hum, porque a gente se recusa a receber muitas das moedas, né? Porque os filhos, eles têm um olhar para os pais de muita expectativa. Toda criança são os dois primeiros grandes amores da vida de uma criança, né? Então elas olham como super-heróis mesmo, como pessoas que vão cobrir todas as suas necessidades e expectativas. E não é assim, né? E não é isso que acontece. Então nós recebemos desses pais tanto boas moedas, né? Moedas preciosas, como também recebemos moedas não tão preciosas, não tão fáceis de lidar. E aí a gente pode ir refletindo aí sobre a nossa própria história, né? Quais foram as moedas fáceis de receber e as moedas difíceis de receber desses pais? E muitas vezes as moedas difíceis, elas nos parecem tão difíceis que elas acabam criando uma barreira que não nos deixa enxergar as boas moedas recebidas. Ela obscurece as boas moedas recebidas. Ela obscurece o bem maior que nós recebemos, que é a vida, né? E, e aí eu gosto muito de pensar nisso aí, porque às vezes assim a gente tem, como terapeuta, a gente às vezes tem dificuldade de lidar com pessoas que receberam moedas muito pesadas, e sim, de fato, tem moedas que são muito pesadas, né? São pesadas demais. E, e é muito difícil, às vezes, essas pessoas aceitarem como que eu vou agradecer e honrar esses pais que me deram moedas tão pesadas e tão difíceis, que não, ou que não me deram nada, né? O que eu acho que não me deram absolutamente nada. E aí é um aspecto que o próprio Bert e Garriga traz, e todos os outros mestres que nós encontramos pelo caminho, é de que existem dois olhares para esse pai. E que às vezes, esses pais, né? E que às vezes, quando a gente consegue olhar para esses pais por essas duas diferentes perspectivas, a gente consegue sim entrar no lugar da compaixão, da gratidão e da honra a esses pais. Um olhar é sobre são esses pais biológicos, são esses pais que se colocaram como portal de entrada, né, da nossa vida, que espiritualmente se colocou disponíveis para nos receber. Então, esse é um olhar. E para esse olhar, a gente não pode ter dúvida nenhuma de que eles foram os melhores. Né? Nós estamos aqui, perfeitos, saudáveis. Eles foram os melhores pais. Eles fizeram tudo absolutamente certinho. Mas aí a gente vai para um outro olhar, para um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher que carrega todas as suas cargas, as dores da sua história, os pesos dos seus sistemas e da sua história, as moedas difíceis que carregou na vida, e que de repente não conseguem dar tudo aquilo que a gente teve a expectativa de receber desses pais. Então, quando a gente olha para esses pais como portal de vida e como homens e mulheres com todas essas cargas que trazem também,
a gente consegue olhar com o olhar da alma, olhar com compaixão, olhar com amor, olhar com gratidão e honrar esses pais, esses portais de vida. E aí eu pergunto para vocês, né? Se alguém quiser colocar, pode escrever se quiser, se não quiser falar, para quem está com a câmera fechada. Ou simplesmente pode só internalizar, pensar e deixar consigo quais foram essas moedas difíceis de receber, que muitas vezes mascarou até esse olhar compassivo, né, para esses pais, para esse homem e essa mulher. Quais foram as moedas difíceis de receber? Pode falar, Ju. Ah, Mari, a Roseli, né? Tava falando e eu me vi um pouco na fala dela essa questão de precisar fazer um exercício muitas vezes. De um lado, é como se de um lado, né? Materno meu, no caso. É muito fácil, natural, orgânico, espontâneo identificar isso, inclusive no dia a dia. Por exemplo, uma coisa bem assim recente, o São João, o hábito de estar em família, reunido, arrumando a festa de São João é algo que vem do meu avô paterno ou do meu avô materno. E isso traz felicidade, traz quando a gente se reuniu para arrumar juntos em família, a gente lembrou muito dele, a gente se sentiu completo, se sentiu realizado, se sentiu mais feliz. Nosso São João já começou nesse momento. E várias coisas assim, né, que a gente foi recordando. Então, isso foi uma moeda deixada aí. Foi muito bom sentir isso, dá uma completude, né, como você traz no conto. E isso é muito natural identificar, assim, na minha família materna. Essas moedas é algo muito natural. Embora direto da mãe, ainda tem algumas moedas que eu percebo que tem uma negação, né? Mas, assim, na minha família materna, de uma forma geral, muito fluido esse reconhecimento. E na minha família paterna, eu precisei fazer um resgate com a psicóloga também de primeiro a minha árvore genealógica, assim, ver quem são essas pessoas, quem são eles, a história deles, fazer um resgate mesmo, de perguntar, de saber, porque a minha árvore era torta. E existia um apagamento mesmo desse lado. Então, não via, sabe? Tipo, você não vê. E hoje eu já vejo, mas existe esse exercício que Roseli falou de retornar, de que não é algo tão fluido assim, que precisa de um trabalho, né, para ir identificando essas moedas e como a gente enxerga assim, né, o pai, a ancestralidade, enfim. Embora a gente eu venha fazendo vários exercícios nessa trajetória, mas eu ainda percebo isso hoje. Foi muito bom estar aqui hoje também. Inclusive, eu sonhei com meu pai hoje de tarde, que eu tava me sentindo meio tonta, aí deitei um pouco e eu sonhei com ele, até mandei uma mensagem para ele. Mas no sonho, eu cuidava dele. Tanto que eu perguntei, pai, você tá bem? Eu sonhei que eu te oferecia uma sessão de barras de axis, porque o senhor não estava se sentindo bem. Você dizia que estava querendo. Então, na verdade, eu me colocava no lugar de cuidadora, como muitas vezes eu reproduzo, assim, né, no dia a dia dele. E aí, esse exercício, né, de se colocar. E aí também foi bem bonito, assim, o sonho que eu tinha. Colocava uma rosa, assim, nos pés de Nossa Senhora, fazia uma oração, uma vela de Nossa Senhora Aparecida,
e ofertava a ele esse cuidado. Aí mandei uma mensagem para ele, ele ainda não respondeu. Mas foi engraçado que esse sonho foi hoje de tarde, agora no final da tarde. Mas é isso, eu queria compartilhar e Roseli fez muito sentido o que você falou para mim. Obrigada. Quem mais? Eu vou aproveitar essa fala de Ju, porque nesse conto eu sempre consigo enxergar as quatro ordens do amor, que é, né, o que norteia todo o trabalho das constelações familiares, né? Que é o assentimento, que é o pertencimento, a hierarquia e o dar e o receber, né? O equilíbrio entre o dar e o receber. Nesse conto eu consigo enxergar, acho que quando o Garriga foi tecendo ele foi pensando em todas nessas ordens, porque é o que a gente busca quando a gente trabalha as constelações familiares, é olhar para essas desordens do amor, né, dentro do sistema, a partir dessas ordens, e a partir dessas desordens a gente buscar uma reconciliação quando possível, ou uma reestruturação dessa desordem, né? A gente busca, não, a gente facilita para que a própria pessoa acesse. E aí, quando Ju traz essa experiência dela, eu consigo ver claramente duas situações. Uma delas que ela falou muito claro, então esse lá, minha árvore era torta, ou seja, eu sempre olhei para o meu sistema, né, o lado da minha mãe, a linhagem materna, mas a linhagem paterna não existia. Então está claramente aí a exclusão, o não pertencimento, né? Assim como num conto, aquele filho, quando vira as costas para aqueles pais e diz: eu não volto mais aqui, e eu mesmo vou buscar minhas próprias moedas, vou fazer meu próprio caminho. Na verdade, ele está entrando num processo de excluir os pais e se auto-excluir desse sistema. Eu não volto mais aqui. Né? Então, tem claramente na fala dela que o conto traz, e tem uma outra ordem aí, que é a hierarquia. Ok, eu não recebi de você não, viu, meu pai, mas eu lhe dou. Eu lhe dou uma barra de access. Eu lhe cuido, mesmo não tendo recebido de você o suficiente. E aí, o que é que acontece? Eu saio do lugar de pequena e eu me coloco grande diante de meus pais, de meu pai. Então, é uma desordem de hierarquia. E que aí vale ser olhada para essa hierarquia, que é o que o filho fez. Tanto que no conto fala assim: ele sai andando muito forte, muito poderoso, se sentindo grande, e ele quase que flutua, ele nem coloca os pés no chão. Ele se sente tão grande perante os pais que ele flutua, os pés dele ficam suspensos no ar. E ele caminha suspenso, se sentindo grande. E quando você entra nessa desordem de se colocar no lugar dos pais, maiores que os pais, você cria uma desordem para a sua própria vida, para o seu próprio caminhar na vida. As outras vamos deixar se aparece, mas essas duas já apareceram claramente num conto e na sua fala, Ju. Obrigada, gratidão por compartilhar com a gente. Quem mais? Uhum. Claro. É, tudo isso aí eu vim conhecer por intermédio de Mari, né? Eu venho de uma família que meus pais se separaram quando eu era bebê ainda, né? E meu pai, num processo que eu nunca quis me envolver, nem eu nem minhas irmãs, ele ficou com os 5 filhos, comigo e com minhas 4 irmãs. Numa época em que isso não existia, ele ficou com os filhos. Então, assim, eu acabei sendo criado. Pouco conheço minha mãe, nada conheço a família dela, né? Mas fui criado por 3 mulheres, que Mari conheceu todas as 3, né? Uma tia, a minha avó, a italiana, e
uma mulher que veio como empregada para ajudar meu pai, que ele contratou para ajudar a criar os filhos, a cuidar dos filhos, e se tornou nossa grande mãe. Por 43 anos viveu com a gente. Essa empregada, essa matutinha alagoana, né? Então, assim, pelo lado das mães, eu tenho o sentimento que eu não ganhei, eu não recebi moedas, eu ganhei um banco central, né? São tantas moedas e tanta riqueza e tanta coisa que eu vou viver algumas reencarnações e não vou conseguir agradecer o que essas três mulheres fizeram por mim. Mas do lado do meu pai, eu sempre conversei muito com o Mari, eu tinha sempre uma dor, embora eu dissesse assim, meu pai foi um herói, cuidar de 5 filhos, num momento em que isso não existia, numa época que isso aí, a separação e ficar com os filhos não era uma separação, era um processo judicial imenso. E aí eu dizia para a Mari, embora eu veja ele como um herói, pelo que ele fez, eu tenho uma dor muito grande, porque quando eu converso com as minhas irmãs, ninguém consegue lembrar do meu pai brincando com a gente, indo no cinema, indo numa praia, indo até num gramado. Ninguém lembra disso. E aí Mari até falava assim, poxa, mas pense se de repente é o que ele tinha para dar, né? Isso não me confortava muito, até um dia que a gente conversando, a coisa foi ficando clara de que, na verdade, não é que ele que ele é o que ele conseguia, é o que ele podia, era simplesmente ele não sabia. Ele veio de uma criação muito difícil, né? E aí a conclusão que eu cheguei é que ele não sabia fazer isso, não sabia dar carinho, não sabia brincar. Então, eu acho que a partir daí eu tive um alívio no meu coração quando eu pensei, não, é isso aí, é tudo que ele podia fazer, né? Ele fez muito pelo que, sabe, por ter criado a gente, por ter mantido 5 filhos com escola, com roupa, com comida, com tudo. Mas essa parte daí, até que um dia, agora já, de cabelo branco, a minha filha veio cair que como é que eu vou cobrar dele uma coisa que ele não sabia fazer? Que ele não foi ensinado, talvez, pelos pais. Provavelmente não foi, porque eles eram 9 irmãos, né? De uma família da minha avó, que foram 6 irmãos. A minha avó veio da Itália num navio com 6 anos de idade. Então, então foi aí que essas moedas que ele deu começaram a ter um valor muito maior. Embora eu admirasse aquele lado, mas num todo tiveram um valor maior. Então foi por aí que eu comecei a enxergar o que as pessoas podem dar. Que muitas vezes não é que não querem ou não podem, não sabem, né? É isso aí. Obrigada, Mauro. Já, já, Débora, é, é, essa fala de Mauro remete a gente a, a uma outra ordem do amor, que é o assentimento. É o dizer sim a tudo como foi, a tudo que eu não posso mudar. É receber as moedas do jeito que elas chegaram para mim, né? E isso não é aqui, sabe? É aqui dentro. É aceitar essas moedas no coração. Foram as moedas possíveis para ele. Então, Mauro traz um depoimento lindo do assentimento, que é a outra lei. Então, a gente já tem aí, ó, o assentimento, a hierarquia e o pertencimento. Débora, gratidão, gratidão, amor. Gratidão a todos vocês e a você, Mari, por esse convite sempre generoso para estarmos aqui nas suas palestras com tanta amorosidade que vocês preparam para todos nós, não é? E interessante as falas, interessante a fala do Mauro, porque enquanto ele ficou com o pai, com os irmãos, eu fiquei com a minha mãe, sem o pai. E interessante que a outra moça também que falou, disse que não conhecia a família paterna. E é engraçado como as coisas se repetem. As dores são iguais a todos nós. E Deus é tão generoso
que nós, na idade que nós estamos, conseguimos chegar nesse entendimento de dar lugar a tudo isso, a tantas dores, porque naquela época, na época dos nossos pais, eu estou falando pela nossa idade, né? Os cabelinhos brancos já começaram a surgir, eu e Mauro, pelo menos. Então, na época dos nossos pais, não tinha a mídia que tem hoje, o contato com as informações como tem hoje, separação era muito difícil. Então, qualquer moeda que nós venhamos a ter recebido dos nossos pais, ela vem com muito mais força. A força da generosidade, dele, deles conseguirem nos dar a vida e nos manter vivos com pouco conhecimento e com muito esforço, ou com o total esforço deles. Há alguns anos atrás, 1960, 70, as coisas não eram como são hoje. Tudo era mais difícil. Até um doce era difícil. Não havia tanta facilidade para comprar ou para adquirir, e tudo era muito, muito complexo. Hoje não, hoje parece que as coisas estão mais fáceis, parece que não estão. Assistência social, isso, aquilo, aquilo outro, né? A minha mãe ficou com uns 6 filhos para criar. Numa época que mulher separada era marginalizada, e ainda é. Meio que a panos, mas é muito marginalizada. Tudo para o homem ainda é mais fácil. Imagina o sofrimento, né? Que a gente não vai nem trazer aqui, porque não cabe nessa fala. Mas o esforço deles. Minha mãe também não tinha para receber, porque o que ela recebeu foi muito pouco. E eles só podem dar para nós aquilo que eles têm. Então, eles deram, sim, as moedas do esforço de vida dentro do amor que eles nos deram. E é esse amor que eu e Mauro, e certamente muitos de nós aqui, damos aos nossos filhos, que é a moeda da vida. Porque nossos pais, apesar de todas as dificuldades, eu falei isso ontem para minha mãe não jogou ninguém na lata do lixo. Minha mãe não deixou ninguém na roda dos escarnecidos. A minha mãe não jogou a gente lá no meio do lixão, que nem a gente vê hoje essas meninas aí, tendo filhos aí no meio da rua, em algum beco, e deixa o filho lá com a placenta e não olha nem para trás. E eu fico me imaginando uma pessoa passando por isso. A dor que ela não deve estar dentro dela para ela ter que fazer isso, né? Não é um julgamento. Eu estou falando que os nossos pais tiveram um pouquinho mais de força e de coragem para nos levar adiante, no colo e no coração deles, apesar da presença ser pouca, mas a força deles estavam lá conosco, no cuidado deles, na preocupação deles, lá nos afazeres que eles tinham. Eles não sabiam sentar com a gente para brincar de roda, para jogar um baralhinho, para jogar um uno, jogar um dominó. Mas a força deles, em cada moeda, de cada alimento que eles conseguiram colocar na mesa, da energia paga, da devoção deles, do cuidado para que ninguém viesse nos machucar, nós recebemos muitas moedas. E eu posso falar por mim que na semana que minha mãe faleceu, eu beijava os pés da minha mãe todos os dias. Eu sabia que ela ia partir aquela madrugada, e a última coisa que eu fiz antes, eu pedi para todo mundo ir embora, e eu fiz o carinho nas pernas dela, que ela sempre gostava, fiz o sinal da cruz e beijei os pés dela, daquela rainha, beijei as mãos e pude ali entender a força dela. Apesar de nem outro filho querer estar perto, de ninguém querer cuidar, de ninguém se incomodar,
Mauro, nós conseguimos reconhecer as moedas que nós recebemos. Como você disse agora, ele não tinha, mas ele me deu. E você consegue passar isso para os teus filhos. E com certeza os teus filhos vão passar para os netos e para os bisnetos, e toda essa geração será lembrada pela força que eles tiveram de sozinhos criarem os filhos. Ah, teve ajuda da, da moça, teve ajuda dessa pessoa que ficou com vocês tanto tempo, teve, mas era ele ali. Nós não tivemos essa graça de ter família, ou ter parente, ou ter alguém cuidando. Nós tivemos sempre eles dando pancada na gente, sabe? De uma forma muito, não pancada no sentido literal, mas de uma forma alegórica de dizer que eles só eram palavras duras para a gente. Então eu digo para você assim, e para todos aqui, observar as moedas é observar a força com que eles construíram dentro deles essa moeda forjada para nos dar, que é a vida, que é esse amor, mesmo que não seja aquele amor que nós queríamos, que esperávamos diferente, mas esse amor é que nós temos que entender através dessas moedas, porque se hoje somos o que somos, essa grandeza de pessoas que somos, nós recebemos deles. E Débora, gratidão, Gratidão, Mari. Débora, gratidão por sua fala. E assim, aí você traz uma questão muito interessante na sua fala, é assim, a tendência dos filhos é espelhar o mesmo comportamento que nós temos com os nossos pais. Se a gente deseja, né, que os nossos filhos, isso não necessariamente precisa ser no presencial. Eu sempre falo, né? Às vezes, quando a gente atende alguém que tem uma história muito difícil, um destino muito pesado em relação aos pais, e que eles vêm com a dor e não conseguem, é tudo um processo, não se trabalha da noite para o dia, né? Essas moedas pesadas, é um processo. Mas, assim, uma das coisas fundamentais nesse trabalho é poder olhar para esses pais, mesmo aqueles que nos deram moedas difíceis, é olhar para esse lugar aí, né? É olhar para esse lugar do que eles puderam. Inclusive, quando você fala sem julgamento para mulheres que abandonam os seus filhos, como você falou, numa lata de lixo no meio dos becos, sem julgamento, porque é como você fala, a dor que uma pessoa dessa carrega na vida é grande. E muitas vezes se usa máscaras, as máscaras de que está tudo bem, e a dor está lá. Porque o amor por um filho é, é, é sempre um amor que não dá para pagar, né? Então é a gente também olhar com compaixão para quem deu as moedas difíceis. Fala ali. Estou aqui pensando, né? E vem tanta coisa na cabeça, porque é tão libertador a gente ter esse contato, né, com essa filosofia de vida, com essa terapia, com tudo isso que chegou até nós, que nem o Mauro começou falando que conheceu essa visão através de você. E aí a gente vai passando, né, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos clientes. E eu estava me lembrando de mim mesmo, como eu era revoltadíssima por achar que eu não tinha recebido nada ou muito pouco. E depois, como isso tudo foi se diluindo, essa revolta, essa coisa de eu mereço mais, eu tinha que ter mais, não era para ser assim. E hoje, olhando por outro ângulo, eu atendo clientes que eles não conseguem nem visualizar os pais dentro de uma constelação.
que às vezes está tão, tão, tão dolorido, está tão difícil, foi olhado a vida toda, sei lá, 40 anos, 50, às vezes 60 anos olhando somente as moedas pesadas, duras, difíceis. Quando você fala, fecha os olhos, visualiza sua mãe na sua frente, eu não consigo ver nada. Eu não vejo minha mãe. Eu não vejo meu pai. Aí fica uma coisa tão difícil, até mesmo para a gente que é constelador, conseguir trazer algo de bom ali para aquela pessoa, que a única solução, pelo menos é o que eu tenho feito e tem sido maravilhoso, é colocar a representação da espiritualidade, que é o nosso Pai Maior, e que aí já a pessoa já se sente acolhido e se sente mais, ok, pelo menos aqui eu sou amada, eu sou amado, e vai se acalmando e vai abrindo ali um canal, né, de conexão. Então, assim, é muito libertador ter, depois de tantos anos de dor, de sofrimento, de não conseguir nem enxergar os pais e também não ser vistos, conseguir mudar isso. E a gente, depois de um tempo, conseguir enxergar que eles não deram porque eles também não tinham, né? Como o Mauro citou, como as colegas falaram, são pessoas que sofreram tanto e também não receberam amor que é impossível, né? Não consegue dar. E eles estavam tão envoltos à preocupação de, de, de prover, de dar comida, de dar um teto, que era a coisa mais importante para eles, que não tinha essa questão de pensar em dar carinho, né? E eu vejo muito isso em todas as constelações que a gente tem, que tem dificuldade com os pais. Muitos pais nem se davam conta disso. Para eles estavam tudo certo, nem se davam conta. Eu lembrei agora de uma constelação que eu fiz, de umas das, para mim, para a questão com minha mãe, lá atrás, quando eu me formei. E eu fiz uma constelação que ela não me olhava. E aí, eu criança ali num cantinho e a minha mãe correndo para lá e para cá e eu lá no canto, e ela não me via. E aí foi colocado para onde que ela estava olhando, o que que ela via, o que que ela estava buscando, né? Porque ela não via a filha. E ela estava olhando os meus avós. E aí foram ver onde os meus avós olhavam. Era para o trabalho. Os meus avós só pensavam em trabalhar, minha mãe só pensava em trabalhar. E aí vai passando. E é aquilo que a Mari falou, né? A gente reflete no filho que a gente trouxe dos pais. E essa nossa visão agora, dentro de sermos consteladores e sentir toda essa mudança, é muito assim, é muita diferença. Como que a gente se sente muito mais leve, muito essa compreensão que a Débora trouxe, que ela até se emocionou, porque você troca aquela dor da raiva, da do inconformismo, por que que é assim, por que eu não, você troca por gratidão, você consegue relaxar, e depois que você consegue, que aí é o nosso tomar os pais, né? Depois que você consegue se sentir assim, a vida é muito mais leve, né? A vida, tudo se abre, as coisas começam a fluir como se você tivesse recebido, assim, milhões. Pelo menos é assim que eu me sinto. É uma É como se abrisse um caminho novo assim na frente, né? As coisas se abrem e você vai começar a caminhar com mais leveza. E antes era muito difícil, era muito mais pesado. Então, isso que eu acho que é a importância disso. E acho que a última que faltava citar era o dar e receber, né? Por muito tempo, eu me cobrava porque eu não tinha recebido nada e eu estava dando, sem entender nada sobre constelações, lógico. Mas eu falava, por que que eu tenho que cuidar, sendo que nunca cuidaram de mim?
Então, eu me senti extremamente lesada nessa questão do dar e, né, receber. E essa nova visão que é do nosso aprendizado trouxe isso para mim, que eu não precisava mais cobrar nada, que eu não tinha direito nem de cobrar mais nada, né? Por conta da preciosidade que é a vida e de tudo que nós também aprendemos, dos ensinamentos e tudo mais. Então, ter essa clareza é uma coisa assim que é um marco, né, nas nossas vidas. Acho que é um marco de antes e depois. A nossa vida é de um jeito antes disso, cheio de julgamento, cheio de dor, de culpa, e depois disso, quando você consegue tirar isso da frente, é outra pessoa que se abre, é outra vida que se abre. Então, acho que essa coisa do dar e tomar é importantíssima a gente ter essa clareza de o quanto, né, todos os aí a questão das ordens, todas as ordens do amor, mas essa de dar e tomar, a gente requer muito deles, né? A gente acha que tem que ser muito mais do que foi dado. Sempre, eu vejo por mim, por todas as pessoas que a gente sempre quer mais. Quando a gente tem essa clareza, tudo se acalma, né? Era isso. É isso. E no conto isso está bem claro, né? E quando você, sob o olhar do Bert Hellinger, o equilíbrio entre o dar e tomar, ele deve existir em todas as relações, todas, exceto a relação pais e filhos, professores e estudantes e alunos, onde os pais dão sempre mais. Esse desequilíbrio ele só enxergava nessas duas circunstâncias. E como os pais dão, no conto, assim, os pais deram o que tinha para dar e ele não recebe, né? Ele não recebe. Então, cria um desequilíbrio também entre o dar e o receber, porque cabe aos pais dar o que puderem dar e cabe aos filhos receberem, mas receberem como presente, não na cobrança como o Lee traz, né? Não cobrança. E muitas vezes a gente entra nesse lugar, né, da cobrança, do sentir os pais como devedores nossos, né? E o conto traz também essa visão muito bacana. E aí tem outra questão que eu gostaria também que a gente refletisse um pouco aqui. Nada impede que quem não falou traga novamente, né, essa experiência, mas tem uma pergunta, né, a partir do conto do segundo filho que não recebe as moedas, ele sai buscando em outras experiências. E é assim na vida, né? Às vezes a gente se queixa dos pais, julga, se afasta dessa família, se afasta desse sistema, e aí vai buscar num companheiro. Ai, me apaixonei, agora sim eu vou encontrar todas as moedas que eu não consegui receber em casa, eu vou receber desse companheiro ou dessa companheira. Eu vou receber de um sócio, ou vou receber de um chefe, né? Ou vou receber dos amigos, De um filho. de um filho, né? E na verdade, o conto traz isso com uma clareza muito grande. A gente pode até ter essa sensação momentaneamente, por um período, a gente se abastece desse receber do outro. Mas, na verdade, chega um momento que vem um vazio. E, geralmente, esse vazio vem a partir de uma frustração. A frustração de compreender que as pessoas não são obrigadas a nos dar aquilo que a gente desejou que nossos pais nos dessem. Isso não é responsabilidade das pessoas que entram na nossa vida. Isso é responsabilidade nossa, enquanto adultos, suprir a nossa própria criança, daquilo que de repente ficou como uma lacuna na vida.
Então, assim, acho que a gente pode trazer um ponto de autorreflexão aí, que é assim, onde eu fui buscar as moedas que eu achei que não recebi? Onde na minha vida eu fiz isso? E onde eu me frustrei, porque as pessoas não tinham para mim, não tinham como preencher essa lacuna. Eles nem podem. E aí, tem alguém que queira fazer isso? E aí que eu acho que nós somos muito, eu não acho, eu tenho certeza, né? Nós somos muito agraciados com esse conhecimento, porque a partir do momento que nós conhecemos essas leis e mesmo que nós não sejamos estudiosos, apenas participativos dentro das constelações, assistindo uma constelação, assistindo uma palestra como essa que você vem trazer as pessoas para reflexão, e é por isso que eu sempre estou distribuindo os convites, porque eu acho super necessário que a gente distribua-os para que as pessoas possam ter acesso às informações. Não é porque, eu não tenho, eu não tenho, não tenho, mas você tem um meio ali para você alcançar o conhecimento, basta você se dispor, porque o convite está ali, não é? E a gente vai fazendo a nossa parte, porque a partir do momento que nós temos essa visão de que nós saímos para bater em outras portas, para procurar o amor que tem que vir, que a gente sente e não sabe de onde é, e é dos nossos pais, que nós estamos buscando. Quantos casamentos falidos, quantos relacionamentos mãe e filha, pai e filho falido. Eu vou começar pelo meu. Eu me coloquei no lugar de mãe do meu marido. Um casamento assim durou ainda 23 anos. Infelizmente não durou mais, não é? Mas a gente vai buscar no outro, ou o outro busca na gente, aquilo que a gente realmente não tem para dar. E aí, com essa clareza que nós temos hoje, nós conseguimos mudar a nossa visão. E o fluxo da vida é que as nossas moedas hoje, para os nossos filhos, venham com essa clareza, de poder dar a eles o máximo que nós consigamos, dentro da inteligência emocional, deles irem na fonte buscar a leveza para a vida deles, que somos nós. E esse é o grande mistério da vida. Fazer com que nossos filhos possam encontrar em nós, e não nos outros, a leveza do amor que eles precisam. E que eles possam entender que aquilo que nós damos é o que nós conseguimos. Porque não tem como sermos, com tantas faltas que nós tivemos, conseguir passar para ele uma fonte tão abundante de sabedoria, de conhecimento, porque nós somos também limitados naquilo que nós conhecemos do amor, porque nós não vivenciamos. Eu não vivenciei o amor do meu pai, Mauro não vivenciou o amor da mãe. A outra pessoa que falou não vivenciou também o amor da família, como eu também não vivenciei. Então a gente fica um pouquinho mais, a nossa moeda fica um pouquinho mais carregada de peso, mas o peso da dificuldade e do amor que nós apenas temos, e é esse amor que a gente vai buscar, ensinar o caminho. Porque quando a pessoa sabe onde está a fonte, ela encontra o caminho. Caminho. E aí o caminho. O caminho que o Garriga traça é muito lindo, porque depois quem só ouviu o conto, leia nos detalhes ele. Mas ele faz, o segundo filho que não recebeu as moedas, ele faz o caminho de volta. E ele sai, depois que ele sai da casa dos pais,
reconhecendo e agradecendo as moedas, porque eram as moedas certas para ele ser que ele é hoje, ele precisou, né, passar por tudo aquilo que ele passou, ele vai fazendo o caminho de volta e ele vai percorrendo por todas as pessoas para quem ele cobrou as moedas e essas pessoas não tinham para dar e ele se desculpa, entre aspas, né? Ele fala sinto muito, porque desculpar entra no lugar da culpa e não é isso, né? É mais dizer assim, eu sinto muito porque eu desconhecia isso. Eu não tinha conhecimento de nada disso, então agora eu tenho conhecimento e eu sinto muito por ter cobrado de você, minha companheira, como o filho faz, né? Cobrado de você as moedas que você não tinha para me dar. Não era você que tinha essas moedas. Em você eu não iria encontrar ela. Então, muitas vezes, Débora traz a questão dos processos de separação, e muitas vezes eu própria vivenciei isso no meu processo de separação, que era assim, cobrar, se vitimizar, eu estou na vítima, eu cobro, eu cobro, eu cobro. E de repente, quando você olha para essa pessoa, você diz assim, não, essa pessoa, eu cobrava o que ela não tinha para me dar. Então, vale a gente fazer essa reflexão, se possível, fazer esse movimento mesmo junto à pessoa. Se não é possível, fazer aqui dentro. Porque isso é algo que a gente conversa muito com as pessoas quando a gente trata das constelações familiares. Muitas pessoas perguntam assim: mas espera aí, se eu tenho uma mãe narcisista, se eu tenho uma mãe tóxica, onde existe uma relação tóxica, e a gente sabe, né, sabe que existem situações como essa, relacionamentos tóxicos entre pais e filhos. E aí é a gente trazer a possibilidade de clareza para essa pessoa, que depois de uma constelação, depois de um movimento, o importante é você integrar aqui dentro, na compaixão, e integrar aqui dentro nas possibilidades que o outro tinha por todos os pesos que também carrega. Então, quando eu consigo integrar isso aqui dentro do coração, eu não preciso estar convivendo com uma mãe ou um pai tóxico. Conviver é diferente de dar assentimento aqui dentro. Isso é o mais importante, a sentir aqui dentro do coração. Esse amor flui na alma, flui para o outro, flui para a pessoa, mesmo que ela esteja numa outra dimensão. Mas chega quando eu dou esse assentimento aqui. E quando eles estão nessa mesma dimensão nossa, não existe necessidade. Esse é um movimento que, a depender de como, né, é aquele processo se capilarizar dentro do sistema, pode até acontecer, mas ele não é necessário. Eu não sou obrigada a conviver com a mãe narcisista. Eu não sou obrigada. Desde que eu não entre no orgulho, desde que eu não me coloque maior, desde que eu saia desse julgamento, eu posso estar fora dessa relação no meu lugar de filho, de filha ou de filho. Né? Então, acho que esse é um outro tópico muito interessante que ele traz de uma forma muito sutil, né? No conto. Tem mais. Rô fica quietinha, daqui a pouco ela traz a parte dele. Ela só fica escutando. Né, Rô? Quem mais? E tá tudo bem não falar. Tá tudo bem quem não quer falar. Eu acho que não existe essa necessidade. Muitas vezes a gente reflete e a gente fica com as nossas reflexões e isso também é importante. Né? Quando a gente decide que não é o momento, que não quer compartilhar, que quer integrar tudo o que foi refletido aqui, né, no coletivo. E que a gente pode ver que nesse coletivo a gente passou por diferentes circunstâncias, mas é tudo muito parecido. As dores que existem nas relações entre pais e filhos, elas são universais. Todos nós passamos, seja como pais ou como filhos que todos somos. Nós passamos.
então, alguém mais? A gente está quase fechando. E aí, se alguém ainda quiser se colocar, o momento é esse. Todo o movimento das constelações familiares, dos movimentos sistêmicos, nesse lugar de tomar os pais. E eu queria saber, assim, ficou claro a pergunta que a gente coloca lá, o que é mesmo tomar os pais? Ficou claro para todo mundo o que é? Agora, respondemos a essa pergunta do que é tomar os pais? Talvez sem precisar explicitamente trazer um conceito, mas, né, nesse movimento, nessa conversa, era isso que a gente queria que ao final ficasse, né, essa mensagem do que é tomar os pais, do jeito que eles são, do jeito que é possível eles serem para nós enquanto pais. Porque o que a gente percebe na vida, e ele trouxe muito isso na fala dela, é que a gente só consegue ir para a vida de uma forma mais plena. Não é, quando a gente fala mais plena, não significa que não vamos ter os altos e baixos da vida, porque senão a gente precisava estar mais aqui encarnado, né? Esse planeta é um planeta de lugar de crescimento, de evolução. E, enfim, a gente sempre tem os altos e baixos, as frustrações da vida para a gente ir se desafiando a fazer esse processo de evolução, né? Mas, assim, o andar de forma mais plena é mais integrada com toda a nossa história, com toda a nossa origem. E quando a gente caminha desse modo, mais integrado com os nossos pais e com as nossas origens, né, com todos aqueles que vieram antes, a gente consegue ir para a vida de uma forma mais plena, a gente consegue ter força de vida. E a gente consegue ter força de vida nas relações, a gente consegue ter força de vida no trabalho, na prosperidade, na abundância, no sentimento de sucesso na vida. Né? E quando a gente traz esse sentimento de sucesso na vida, em todas as suas dimensões, toda a nossa origem também celebra isso junto com a gente. Porque é o sonho, né? Quem é pai e mãe aqui, e quem é filho e filha aqui, sabe o quanto que os pais, no fundo da alma, ainda que não saibam como fazer, celebram o bem-estar e a prosperidade dos filhos. É isso o desejo, o sonho de todo pai, de toda mãe. E de todo o sistema também, daqueles que vieram antes. É de ver a gente bem. Então a gente honra a nossa vida, a vida que recebemos dos nossos pais, quando a gente se coloca assim nesse lugar, indo para a vida, nesse lugar de leveza, de abundância, de prosperidade. É isso. Então, gente, o nosso próximo encontro, Senira, você vai amar o tema do próximo encontro. Nós vamos estar trazendo uma pessoa, uma estudiosa na área das medicinas da floresta. Ela estuda isso, ela é professora nessa área, e ela vai trazer um pouco da relação dessas medicinas com a espiritualidade e vai focar na ayahuasca, em tirar todas as nossas dúvidas sobre a ayahuasca. Vai ser dia 11. E eu sei que você gosta, viu, das ervas. Adoro as ervas. Então já se sinta uma convidada com saberes capazes de dialogar com ela. Gratidão, Mari. Tudo bem, gente? Está todo mundo em um bom lugar? Ficou algo ainda a falar? Nunca é bom a gente sair de um espaço coletivo com o sentimento de que deixou de falar algo. E aí, bom, se não fala aqui, tem sempre um outro espaço para se falar, né?
na troca, nos grupos, no Zap. Então, a gente está sempre aqui nesse lugar de troca, de escuta. E eu gostaria, a gente não vai fazer uma sintonização no final, mas a gente planejou de fazer essa finalização e daí cada um, depois que terminar, pode desligar e a gente se despede aqui com muita gratidão a todas as pessoas que estão aqui presentes. E nós vamos colocar uma música e a gente vai escutar essa música integrando tudo que a gente conversou aqui hoje. Escutando mesmo a letra, como o Rô falou no início, escutando com o ouvido da alma. Eu vou partilhar aqui com vocês, então, a música. Deixa eu ver. E se vai, viu? Me avisa aí, viu, Rô, se vai. Oli. Honra teu pai, tua mãe, portas da encarnação. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra ao ventre sagrado, ao qual foi gerado pra tua evolução. Honra aos teus ancestrais, honra a tua geração, honra os que vieram primeiro, abrirão os caminhos da constelação. Honra os que vieram primeiro, abrirão os caminhos da constelação. Honra todos seus irmãos, honra todos
Gratidão.